Você é autor de fantasia, horror ou ficção científica? Então fica aqui nesse vídeo porque ele é para você. Hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. E aí, que tal um café? Oi, muito prazer. Eu sou a Nath, eu sou autora de livros e preparadora de textos. E hoje a gente vai falar de um edital de um prêmio muito especial para quem é autor de fantasia, ficção científica e horror, que é o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2025. Esse é um prêmio que tem edições desde 2019, né? Então ele já tem uma história aí. E cada vez mais ele está crescendo no meio de autores de fantasia, ficção científica e de horror também. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. A primeira parte vai ser um resumo para todo mundo que quer se inscrever, seja com livros já publicados, seja com contos inéditos, porque o prêmio tem essas duas categorias. Tá? Então, essa primeira parte meio que é obrigatória para todo mundo que quer saber mais sobre o edital, quer interpretar o edital comigo aqui nesse vídeo. Aí eu vou ter uma segunda parte, vai estar aqui dividido em capítulos aqui no vídeo, tá, gente? Aqui na barra do YouTube. Então é só você clicar no capítulo que você quer ver, caso você não queira ver de tudo, né? O segundo capítulo vai ser voltado para apenas os autores que já têm um livro publicado, publicaram um livro em 2024 desses gêneros, né? E querem escrever esse livro que você já publicou. Pode ser book, pode ser livro físico, tá? Esse é para você. Pode ser contos também. E o último capítulo aqui do vídeo, o terceiro capítulo do vídeo, vai ser para os autores que querem escrever um conto inédito para ver se ganham o prêmio, tá bom? Eu acho que fica mais fácil assim para dividir e por isso eu não vou ler o edital em ordem cronológica, tá? Em ordem do que tá lá. Mas se você quiser ler o edital na ordem que tá lá, é só clicar aqui na descrição do vídeo porque o link tá lá. Vamos começar? Regulamento do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2025. A organização da Odisseia de Literatura Fantástica institui o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2025, que será conferido aos melhores livros ou textos publicados por autores de língua portuguesa no ano de 2024, no caso de livros já publicados, no caso de contos inéditos, né, continua em 2025. O Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2025 tem como objetivo dar destaque e visibilidade à produção literária de escritores de língua portuguesa nos gêneros fantasia, horror e ficção científica, incentivando a literatura e a produção escrita, além de colaborar para uma efetiva divulgação das obras desses autores. O prêmio será concedido na modalidade crítica por um grupo de jurados, ou seja, não será um prêmio por voto popular, tá? Então, eles vão ter um grupo de jurados lá que vão julgar as obras inscritas. Serão considerados habilitados a concorrer os livros publicados no ano de 2024 em primeira edição, impressos ou digitais, conforme ficha catalográfica. Também estarão habilitados a concorrer narrativas curtas inéditas. Leia o item 8, que informa sobre a categoria Conto Inédito de Horror, Fantasia e Ficção Científica. Como eu disse aqui no início do vídeo, são 2 categorias que tem aqui no prêmio, que é as categorias de obras já publicadas e categorias de contos inéditos. O que é a ficha catalográfica? Nath, o que é a ficha catalográfica que estão pedindo aqui, porque tal precisa ser publicado em 2024? A ficha catalográfica de um livro, ela mostra exatamente isso, né? O ano, ela comprova o ano que o livro foi publicado. Aqui. No zero foco, né? Mas essa é a ficha catalográfica dos Ares de Luiza. Ele mostra que ele foi publicado em 2022. Então, eu não poderia escrever os Ares de Luiza aqui. Lógico, eu não poderia escrever porque é um romance, né? Não tem nada de fantasia, nem de ficção científica, nem horror. Mas, pela ficha catalográfica dele, eu não poderia escrever nesse prêmio, porque ele é de 2022. Como você consegue a ficha catalográfica? Meu livro não tem ficha catalográfica. Porque muitas vezes a gente não faz a ficha catalográfica para pôr na Amazon, né? Para publicar online.
A ficha catalográfica normalmente está no livro físico. O que é um pouco errado, né? Esse ato que a gente faz, porque o livro ele precisa ter uma ficha catalográfica. A gente vai ver mais para frente que vão ser necessários alguns dados que constam numa ficha catalográfica. Mas vamos chegar lá. Não há limite de número de obras inscritas por autor. Você pode se inscrever quantas vezes você quiser, com quantas obras você quiser. Os concorrentes poderão se inscrever em 11 categorias: narrativa longa de horror, narrativa longa de fantasia, narrativa longa de ficção científica, narrativa curta de horror, narrativa curta de fantasia e narrativa curta de ficção científica. Vou dar uma pausa aqui para a gente ver o que o prêmio fala sobre o que é narrativa longa e o que é narrativa curta. Lá no item 7, ele fala que no Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2025 são consideradas narrativas curtas texto com até 17.500 palavras e narrativas longas obras que contenham a partir de 17.501 palavras. Então você vai ver onde que está ali qual é o seu texto para ver se ele entra aqui nesse prêmio como narrativa curta ou como narrativa longa, certo? Vamos voltar lá às categorias. Projeto gráfico de horror, fantasia, ficção científica, quadrinhos fantásticos de horror, fantasia ou ficção científica, narrativa longa de literatura juvenil de horror, fantasia e ficção científica, artigos fantásticos de horror, fantasia e ficção científica e conto inédito de horror, fantasia e ficção científica. São essas 11 categorias que você pode se inscrever. Lembrando que se você for se inscrever em narrativa curta, tem ali aquele máximo de palavras e narrativa longa tem aquele mínimo de palavras. Da premiação. A cada um dos vencedores das categorias do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2025 será concedido um troféu que será enviado via correio após o evento, e o evento de premiação poderá ser virtual ou presencial, com previsão de realização no segundo semestre de 2025. Legal, né? Se for presencial. Eu adoro evento presencial desse jeito, gente. Porque, né, premiação tem todo aquele tchan. Ai, Nath, só não tem prêmio em dinheiro, não tem prêmio de publicação, não tem. Por que eu vou participar então? Gente, qualquer prêmio significa reconhecimento. Você vai poder usar isso como prova de reconhecimento, como prova que você é um bom autor, e isso vai dar visibilidade para a sua carreira e para as suas obras, principalmente para a obra que ganhou o prêmio, né? Você vai poder ter um selo de vencedor, você vai poder divulgar isso nas suas redes, divulgar isso para as pessoas, e quando uma obra é finalista ou ganha um prêmio, ela já tem as pessoas já botam uma visão diferente, né, em cima dessa obra. Então, vale muito a pena participar, mesmo que não tenha prêmio em dinheiro ou publicação. Obras indicadas como finalistas nas 11 categorias receberão o certificado digital via e-mail. Serão escolhidos até 3 finalistas em cada categoria pelos jurados do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2025. Os vencedores em cada categoria serão revelados em um evento virtual ou presencial no segundo semestre de 2025. Na categoria Contos Inéditos, poderão ser indicados mais de 3 finalistas, né? Olha aí, uma oportunidade. Os casos omissos desse regulamento serão decididos de forma administrativa, soberana e reconhecível pela organização do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2025. O que é os casos omissos? É que, por exemplo, pode ter acontecido alguma coisa diferente e aí eles vão ter que decidir. Só tem 2 finalistas, não consigo escolher 3 finalistas entre todos. Aí eles vão decidir se bota só 2 finalistas, sabe? Esse tipo de coisas. Das inscrições. O ato da inscrição deve ser realizado pelo autor ou por editora que o represente por meio da entrega de um arquivo em PDF contendo a obra completa, livro, história em quadrinhos, artigo ou conto. Imagem da capa pode ser em arquivo PDF ou fotografia, comprovante da taxa de pagamento de R$ 80 via e-mail. Custa R$ 80 para participação. Então, tem aquele negócio, né? Você pode escrever quantas obras você quiser, mas cada uma delas vai custar R$ 80. Então, eu quero me inscrever nas 11 categorias do prêmio. Você vai ter que pagar R$ 880. Ó, fiz a conta rápido, hein? R$ 880 para
se inscrever nas 11 categorias. Se eu quero me inscrever em 3, você vai ter que pagar R$ 240. E assim por diante. No título do e-mail da inscrição deve constar Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2025. No corpo do e-mail devem ter as seguintes informações: categoria em que o concorrente está se inscrevendo, que é somente uma por inscrição ou por e-mail. Então, se você vai se inscrever em 2, você vai ter que mandar 2 e-mails com o mesmo assunto, né, no e-mail, e no corpo as outras informações. Nome completo do autor e pseudônimo, se tiver. Se for narrativa longa, informe o título do livro. Se for narrativa curta, informe o título do conto. Se for artigo, informe, além do título, onde ele foi publicado, qual foi a revista, né, o periódico, livro, site acadêmico, etc. E se for conto inédito de horror, fantasia ou ficção científica, informe o título do conto. Informar o número do ISBN, ISSN, assim ou DOI. Isso aqui já dá uma amenizada na questão da ficha catalográfica, porque ele aceita o ASN, que é o ISBN da Amazon, né? Então, aqui já dá uma acalentada na ficha catalográfica. Porque se você tem um e-book publicado na Amazon sem a ficha catalográfica, sem ISBN, você pode colocar o ASIN dele. Eu já mostrei aqui como achar, eu já mostro de novo como que você vai achar o ASN. No conto inédito, óbvio, não precisa dessas informações, porque ele é inédito, ele não vai ter nenhuma dessas informações. Endereço completo do autor ou da editora que escreveu a obra e e-mail do contato. O preenchimento de dados incorretos acarretará na desclassificação do concorrente. A obra pode ser desqualificada se a informação do número de ISBN, ISSN, assim ou DOI for falsa e se a publicação for anterior ao ano de 2024 ou corresponder ao ano de 2025. E se, ao enviar o e-mail de inscrição, não for encaminhado o comprovante com depósito da taxa. Então, junto com o e-mail de inscrição, você tem que enviar que você fez lá o Pix ou o depósito, transferência, sei lá, da taxa de R$ 80 por inscrição. Aí tem aqui qual é o e-mail que você tem que enviar esses arquivos, esses e-mails, essas inscrições. Após o término do concurso, todos os arquivos em PDF enviados pelos concorrentes serão deletados. O valor, aí tem aqui a conta bancária ou o Pix que você tem para enviar, tá? Eu não vou falar essas informações aqui, quem quiser as informações, abre aqui o edital no link da descrição e aí pega todas essas informações. Agora, muito importante, as inscrições deverão ser realizadas no período de 14 de novembro de 2024 a 31 de maio de 2025. Não serão aceitas inscrições após esse período. As taxas pagas não serão devolvidas. Começou lá em 14 de novembro, né, gente? Estou aqui mostrando para vocês, estou gravando em fevereiro, mostrando em março para vocês, mas desde 14 de novembro poderia se inscrever já quem quisesse. E vai até dia 31 de maio, é um longo período de inscrições. Então você tem tempo aí, caso você queira escrever um conto inédito para preparar uma boa obra, e caso você esteja escrevendo o seu livro de 2024, ainda dá tempo também. Os jurados do ano vigente não podem concorrer com suas obras em nenhuma categoria do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. Um pouco óbvio isso, né? Se é jurado, você não vai concorrer. As obras inscritas e reconhecidas publicamente como manipuladas por inteligências artificiais serão desclassificadas. E, inclusive, né, como a gente tem a categoria de projeto gráfico, se o seu livro tem um projeto gráfico feito por inteligência artificial, você com certeza não pode se inscrever. Com certeza vai ser desclassificado. Fica muito óbvio, tá? Quando é feito por inteligência artificial. Então não escreva obras com inteligência artificial, por favor. Nós somos artistas, a gente precisa de um reconhecimento real do nosso fazer artístico. Então nada de inteligências artificiais. Se você está gostando desse vídeo e não conhecia o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, já deixa o like aqui, porque ajuda a chegar a mais pessoas, a mais autores de fantasia, ficção científica e horror que podem se beneficiar com ele. Agora vamos às questões específicas de obras já publicadas.
Lembrando que as obras já publicadas, elas podem concorrer em 10 categorias, tá? São narrativa longa de horror, narrativa longa de fantasia, narrativa longa de ficção científica, narrativa curta de horror, narrativa curta de fantasia, narrativa curta de ficção científica, projeto gráfico, quadrinhos fantásticos, narrativa longa de literatura juvenil, artigos fantásticos e só. É isso. Porque a outra categoria, que é das 11, é o conto inédito, tá? Aí, vamos ver o que não é aceito. Antologias de um único autor ou coletivas não serão aceitas na inscrição das categorias narrativa curta de horror, narrativa curta de fantasia e narrativa curta de ficção científica. Aceitaremos apenas inscrições de contos individuais nas categorias narrativa curta de horror, narrativa curta de fantasia e narrativa curta de ficção científica. Os contos podem ou não serem parte integrante de uma antologia individual coletiva. Eu já tenho esse vídeo aqui explicando o que é antologia, né? Deixa eu pegar uma aqui para nós vermos. Então, tem coisa de romance aqui. Essa aqui é uma antologia de contos, tá? Temos vários contos aqui dentro deste livro. Eu poderia escrever este livro inteiro? Não. Né? Como diz aqui, não pode escrever uma antologia. O que eu posso escrever é um dos contos. Eu pego o meu conto favorito, que eu escrevi, que eu coloquei aqui nesse livro, e inscrevo ele como narrativa curta, não como antologia completa. Na categoria projeto gráfico de horror, fantasia, ficção científica, podem ser inscritas antologias de contos de um único autor ou coletivas e narrativas longas de horror, fantasia e ficção científica. A categoria compreende a análise do projeto gráfico de modo amplo, observando a produção da capa, ilustrações e todos os elementos gráficos presentes nas obras inscritas. E aí, para mostrar o exemplo, eu peguei Rafael Montes, né? Porque pelo menos está aqui no gênero. O Vilarejo do Rafael Montes, por exemplo, se ele escrevesse lá, ele é uma antologia de contos. Ele poderia escrever como projeto gráfico de horror. E aí eles vão contar a capa, né? Capa contra capa. E as ilustrações, todo o projeto gráfico tem dentro, a diagramação, ilustrações. Tudo isso seria analisado por eles. Certo? Essa é a categoria projeto gráfico. Na categoria artigos fantásticos de horror, fantasia e ficção científica, podem ser inscritos textos digitais ou impressos publicados em revistas, periódicos ou em livros. Não estipulamos um limite de palavras para artigos fantásticos. Observação: artigos não são livros completos, mas podem ser capítulos de livros acadêmicos, técnicos ou independentes. Então, se você escrever um artigo científico, um artigo fantástico, um artigo acadêmico sobre, horror, fantasia e ficção científica, você pode inscrever o seu artigo aqui também. Aí, lá na premiação, a gente tem uma questão sobre essa categoria de livros já publicados, né? Caso um livro ou uma história em quadrinhos, conto ou artigo que contenha mais de um autor seja o vencedor do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, será entregue somente um troféu ao autor ou editora responsável pela inscrição. Então, mesmo se for um prêmio em coautoria, apenas um troféu será entregue. Vocês vão ter que escolher quem é que vai ficar com esse troféu em casa ou vocês vão fazer uma guarda compartilhada aí. É de responsabilidade do autor consultar a editora antes de inscrever a obra. 2 inscrições ou mais da mesma obra não terão taxas devolvidas. Então, se você acha que a sua editora inscreveu a obra para você, pergunta antes. Você vai inscrever ou eu inscrevo? Porque senão as 2 inscrevem e um dinheiro foi gasto à toa. Vou fazer rapidinho aqui uma demonstração do que é cada uma das coisas, onde você vai achar cada um dessas siglas, né? Ou ISBN, ou ISSN, ou ASN, ou DOI. Para livros publicados, porque já que a gente está falando só dos livros publicados agora, eles que precisam dar esse número para o prêmio, né? O ISBN, se você tirou o ISBN do seu livro, ele vai estar lá na sua ficha catalográfica. Então, vamos atrás dele aqui. Aqui, o ISBN de O Vilarejo tá aqui na ficha catalográfica. É o
978 traço blá 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 blá, tá? Normalmente, se você fez uma ficha catalográfica, se você tirou o ISBN, você vai ter ele no seu livro físico ou no seu livro digital pela CBL que se tira ele. O ISSN é uma sigla, é a mesma coisa do ISBN, só que é para revistas, é para artigos periódicos, é para quem, eu tenho uma revista que é quinzenal, então ele tem o ISSN. Eu tenho uma revista mensal, ele tem outro ISSN. Você tem que achar qual é o ISSN da revista que o seu artigo foi publicado, por exemplo. Às vezes o seu conto está publicado lá também, então é isso que ele significa. A mesma coisa é para DOI, só que DOI é para artigos científicos especificamente, pelo que eu me lembro. É um objeto digital publicado digitalmente. Também é um número que também você precisa pagar para ter, tá? Todos esses números você vai precisar pagar para ter, menos o da Amazon. Ele comprova ali a emissão desse livro digital, desse objeto digital, e normalmente em artigos científicos você encontra ele. E o ASN você vai encontrar na sua página da Amazon, no seu KDP. Lá você vai entrar em KDP, você vai entrar na sua página, né, do KDP, e aí você vai aqui nos seus livros. Então, aqui no quando a areia acabar, estarei aqui. E aqui, ó, você já vê que eu achei o meu ASN. Ele é esse daqui, B0C, blá, 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 blá. Esse é o número que você precisa mandar para a inscrição do livro no prêmio. Certo? Esses são todos esses números necessários. Agora eu vou falar especificamente com quem quer inscrever um conto inédito de fantasia, horror ou ficção científica. Além de tudo aquilo que eu falei na primeira parte desse vídeo, né, que vale para todo mundo que quer se inscrever no prêmio, seja com coisas já publicadas, seja com conto inédito, tem algumas especificidades. Lembrando que você pode escrever um conto inédito de horror, fantasia ou ficção científica, né? Esses são os gêneros do prêmio. O item 8, aqui, ele fala de uma coisa bem específica, ele tem muita especificidade sobre isso. A categoria Conto Inédito de Horror, Fantasia e Ficção Científica publicará os contos dos finalistas na revista Odisseia de Literatura Fantástica número 3. Podem se inscrever nessa categoria contos com, no mínimo, 1.000 palavras e, no máximo, 2.000 palavras, sem contar o título do conto. Então, a gente já tem ali uma diferença do que é narrativa curta, narrativa longa, e aqui do que é o conto inédito, né? No conto inédito, o máximo que pode ter é 2.000 palavras. Os contos finalistas deverão ser divulgados no segundo semestre de 2025. E para que sejam publicados pela revista, devem permanecer inéditos até o seu lançamento, que a previsão de lançamento é também no segundo semestre. Entende-se por inédito os contos que não tenham sido publicados de forma impressa ou digital até o lançamento da revista. A revista será distribuída gratuitamente de forma online no site da Odisseia e também de forma impressa durante o evento presencial, provavelmente o evento presencial da premiação. Caso esse evento seja cancelado, a revista será distribuída somente online. Entre os finalistas será aclamado um vencedor durante o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, que ganhará o troféu dessa categoria. Não serão pagos direitos autorais para os contos publicados após o lançamento da revista, e os autores podem disponibilizar seus contos em qualquer publicação, seja ela impressa ou digital. Ou seja, você tem que deixar inédito até a publicação da revista. Depois disso, você pode publicar em outros lugares, pode fazer o que você quiser com ele. E aí eles deixam o link aqui para você acessar as revistas anteriores para ver os vencedores anteriores. Uma outra observação está no item das inscrições. Lembrando que você tem que pagar R$ 80, enviar o arquivo, enviar o e-mail com todos aqueles dados que eles pedem e também com o comprovante de Pix. Né? E aí tem uma observação especificamente para a categoria de contos inéditos. A categoria Contos Inéditos de Horror, Fantasia e Ficção Científica deverá ser feita apenas pelo próprio autor, a inscrição, em arquivo PDF ou Word, sem o acompanhamento de ilustrações. Eu, como preparadora de textos, eu sempre recebo alguns originais que já têm ilustrações nele. Isso é muito legal para você, como autor, visualizar o livro.
Mas para quem está analisando o texto, complica um pouco. Ah, você só pula a ilustração. Legal, mas às vezes ela não está bem diagramada ali, às vezes ela fica mudando de lugar, às vezes ela esconde um texto que deveria estar ali e não está porque a ilustração veio por cima, porque você não formatou direito. Então, sempre quando você for mandar um arquivo, seja para editora, seja para prêmios, seja para profissionais da escrita, né, que são os preparadores de texto, leitores críticos, revisores e etc., mande apenas texto. Lembre onde que você quer a ilustração, você pode até escrever tipo, em vermelho, põe em outra coisa, imagem aqui, imagem 2 aqui, tal, para que isso ajude quem? O diagramador, que é quem vai colocar as ilustrações no lugar delas. Mas a pessoa que vai mexer apenas com o texto, ela precisa de ter um texto limpo. E é isso que a obra, o prêmio está dizendo aqui. Mesmo que a sua obra, você quer que ele tenha ilustrações, seu conto. Calma, ainda não é momento disso, eles vão analisar o texto. Então, mande apenas com o texto, não mande com ilustrações, tá? E isso eu deixo aqui para todos os profissionais da escrita que você for mandar o seu texto. Mande apenas o texto, sem ilustrações. Esse é um prêmio com muitas oportunidades, né? São 11 oportunidades aí. Se você tiver a grana para investir, para se inscrever, vale muito a pena, porque tem bastante oportunidade para ganhar. E óbvio, né? Se você tem textos em todos esses gêneros aí que eles pedem, em todas essas categorias. Qualquer dúvida, tem lá um e-mail também no edital para vocês mandarem a principal dúvida que vocês têm para eles, porque eu acho que pode ser que durante o processo de inscrição surja alguma coisa, ou tem alguma coisa que o edital não esteja contemplando, vale a pena mandar um e-mail para eles perguntando, lógico, sempre com muito respeito, lembrando que são pessoas por trás desse prêmio, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no Que Tal um Café eu falo bastante sobre literatura e sobre oportunidades e dicas para escritores. Então, se você gosta do tema dos livros, de contação de histórias e etc., seja muito bem-vindo, vem tomar mais cafezinhos aqui comigo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.